Olá, boa tarde. Nome, idade e altura. Eu sou 1,60, quer dizer, eu tenho 1,60. Perfil. Perdão? Vira de perfil. Continua? Eu tenho 28 anos. Outro lado. 28? Você vem demais, tá? Vou colocar aqui 35. Cadê os dentes? Que? Sorrisão! Ótimo! Coloca mais luz aqui pra mim, Luiz. Vai ter que ajeitar esse cabelo, tá? Esse castanho acobreado, ó, não imprime a descontração que a personagem pede, ok? Fica na marquinha, querida. Você não tá enxergando a marquinha aí no chão? Por falar em enxergar, seus olhos verdes estão um pouco demodê, tá, querida? Não tem se usado mais. Tem que se antenar. Salve, salve! Meu nome é Renato Neto, sou fotógrafo, videomaker, tenho vida fora da depressão e tô na envelhecência. Nesse canal eu me proponho a falar sobre fotografia, vídeo, depressão, velhice e outras coisas. Agora eu vou te pedir apenas 4 coisinhas. Para deixar seu like, se você gostar do vídeo, para se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito, para assinar minha newsletter e ficar sabendo das novidades, e para entrar no grupo de WhatsApp que criei para juntar um pouquinho mais as pessoas que gostam desse canal. No vídeo de hoje eu bato um papo com a atriz e professora de yoga Fabiola Romano, que diz o que é e como convive com a fibromialgia. Oi, amiga, tudo bem? Ai, amiga, maravilhoso. Tô diminuindo os surtos, eu tô numa média assim de 3 por dia. Só? Mas e você? Ai, tô ótima. Com terapia 2 vezes por semana, tô ali variando entre 7 e 8 por dia. Mentira! Menina, eu daria uns 4 pra você. Ai, você não tá falando só pra me agradar? Claro que não, né? Você sabe que eu falo na cara mesmo. Mas eu tô boba, menina, que mesmo com essa média de surtos, você esteja com essa aparência incrível. Ah, revela o segredo. Tô medicada. Quem é você? Eu sou Fabiola Romano, sou atriz, tenho um canal de comédia no YouTube, escrevo os textos, sou professora de yoga. Olha. E sou fibromiálgica. O que é fibromialgia? Não é simples falar de fibromialgia, assim, primeiro eu vou deixar claro que não sou médica, não sou cientista, então eu posso falar coisas erradas, né? Mas vou falar a partir da minha vivência, né? Sim. A fibromialgia é uma síndrome de dor generalizada no corpo inteiro. Ah, mas dói tudo? Dói. Dói tudo. Dói o couro cabeludo, dói o dedo do pé, dói o corpo inteiro. E é uma dor muito diferente, assim. Antes de eu ter a fibromialgia, eu nunca tinha sentido esse tipo de dor. Porque é uma dor, assim, parece que o corpo inteiro está inflamado. E ele vai ficando rígido. E às vezes ele dá uns choques, é como se você estivesse tendo umas agulhadas, assim. É uma dor que vai migrando. Também tem muita contração, espasmos musculares, que tem que parar tudo. Aquela contração absurda que vem, que dá muito enjoo também. Sabe quando a dor está tão forte que dá enjoo? Causa muita dormência também, principalmente nas extremidades. Mãos, pés, parece que vai tendo uns choques, assim, vai ficando tudo dormente. E aos poucos, com o tempo, vai gerando uma fraqueza, gerando tremor, dá dificuldade de ficar de pé, isso principalmente em crise, né? Às vezes em crise braba, eu não conseguia levantar o copo, então eu tinha que beber de canudinho. Parece que o corpo fica com 100 anos, de repente. E às vezes você levantar do sofá para ir pro banheiro, parece percorrer uma maratona, é muito cansativo. Comecei a levar banquinho para tomar banho, porque eu não aguentava ficar o tempo inteiro em pé. Tinha dia que eu não aguentava nem levantar para tomar banho, e eu sou super neurótica, negócio de limpeza, e eu não conseguia tomar banho. Teve uma época que eu estava fazendo até sessão de terapia e tal, e eu estava deitada na cama. Eu falei assim, me desculpa, eu vou te pedir licença, mas eu vou fazer deitada, porque eu não estou conseguindo nem sentar. De repente você perde o controle do teu corpo, ele não responde mais. Assim. Então a fibromialgia é isso, ela dá essa dor generalizada, essa fraqueza, e ela dá outros sintomas que antes eu não sabia que era da fibromialgia. Então eu pensava, gente, eu tenho tudo, não é possível, quanta coisa que eu tenho. E aí estudando, eu fui vendo que tudo faz parte da síndrome. A fadiga crônica também, que é assim, um cansaço, eu vou comparar assim, a pior gripe que você já teve, que dói tudo, você fica muito cansado, muito mole, a cabeça pesada.
sei lá, multiplica por 10. É uma fadiga que dá vontade de chorar às vezes de tanto cansaço. Simplesmente as pessoas entendem, porque elas costumam falar assim, mas eu também fico cansada, eu trabalho, saio do trabalho cansada. Não, mas não é isso. É um cansaço assim, absurdo, que eu nunca tinha tido antes de ter a fibromialgia. É assim, tentar fazer um exercício físico e ser muito cansativo, sair muito cansado. Mas tem que fazer para deixar o corpo ativo, né? Não em crise. Em crise, assim, já teve um médico doido que me mandou, vai fazer musculação. E eu saí de lá para o hospital. Porque não dá. Na crise, assim, você tem que parar a vida mesmo. Às vezes a crise dura 1 mês, às vezes 3 meses. Mas é um momento de parar a vida. Eu já fiquei muito afastada de trabalho e tudo. Hoje em dia eu lido melhor com isso, porque eu estou medicada, né? Acertei na minha medicação, então quando a crise vem, ela não vem tão forte, não me incapacita muito. Outra coisa que dá, fibrofog, que é um nevoeiro mental. Fibrofog. Parece que a sua mente vai ficando confusa. Eu percebo muito assim, quando eu estou em crise, que eu tenho dificuldade de me concentrar. E às vezes até um filme bobo, um desenho, parece que eu não estou entendendo, sabe? Gente, que isso? Mas não me concentro, dá muito esquecimento, confusão. Eu lembrei de um episódio que eu estava assim, pensando, eu tenho que ir na farmácia comprar o shampoo tal, que é bom pro meu cabelo, não sei o que. Tá, vou tomar um banho para ir na farmácia. Fui tomar o banho e quando eu olhei no box, o shampoo estava lá. Quer dizer, eu já tinha ido, já tinha comprado e não lembrava. Isso assim, milhões de coisas. Tipo, tem que ligar pra pessoa, que não sei o que lá, mandar mensagem tal. Cheguei lá, já tinha feito. 1 milhão de histórias que assim, acaba ficando engraçado, né? Porque... depois aqui. Mas na hora você fica, o que tá passando com a minha cabeça? Quando você não tem consciência de que isso é da doença, você fica achando que você está com algum problema muito sério. Não, mas é na crise que dá isso, né? Esquecimentos, eu que sou atriz, às vezes eu fico com uma dificuldade muito maior de decorar texto. Você lida com isso? E eu comecei a ficar muito preocupada com isso. Falei, gente, eu tô com uma dificuldade de decorar texto, agora que eu não tinha, sempre decorei tudo muito rápido. Eu tô levando um tempo muito maior, no início eu ficava muito tensa com isso, porque eu pensava, olha, eu já fui tão rápida, por que agora eu não sou? Mas não dá pra se comparar. A gente tem que trabalhar com hoje sempre, né? Então é assim que eu estou hoje, assim que eu vou trabalhar. Eu vou levar mais tempo para decorar, vou precisar de outras técnicas. Pra você que usa máscara no queixo, pega um lenço que combine, que orne, óbvio, dá um 360, e vira uma linda Sharp. No meu canal, eu confesso que eu não decoro os textos. Porque, como eu tava fazendo 1 vez por semana, eu falei, eu não vou conseguir ter esse tempo, as coisas de decorar tão rápido. E aí eu dou uma lidinha, memorizo, faço, corto. E eu fazendo assim, porque pra ajudar a minha cabeça também. Eu falei, já que eu tô assim, eu preciso me ajudar, senão eu vou ficando nervosa. Qual é o nome do seu canal? O meu canal é Fabiola Romano, canal de comédia. O que você estourou mesmo foi no Instagram? Foi no TikTok e no Instagram, com vídeos curtos, dublagens. Isso. E também o canal é do YouTube. Fabiola Romano. Fabiola Romano no Instagram e no TikTok. E o canal do YouTube eu escrevo, né? Os textos. De tudo. De comédia e atuo, e às vezes chamo pessoas para atuar. Mas esse tal do esquecimento, né? Eu lembro que eu estava fazendo peça e eu estava assim, na crise em cartaz. E eu estava muito desesperada porque eu pensava assim, será que eu vou lembrar o texto? Eu dei a sorte que eu tenho 2 psicólogos no elenco, né? E aí uma delas falou assim, calma, esse texto a gente já trabalha há 5 anos, tá memorizado. Esse você não vai esquecer, você pode esquecer o nome das pessoas, coisas que você quer falar, mas assim, o texto vai. Mas eu fazia a peça pensando na fala seguinte, sabe? Será que eu vou lembrar? E será que eu não vou? E saía de cena, ia sentar, ia deitar, cansada. Mas consegui. Sim. Mas era assim, uma luta. Será que eu vou conseguir dar conta de chegar até o fim? Como é que começou isso? Quando? Uma data, um ano? Alguma... Fibromialgia, né? É, isso. Como é que você percebeu que estava com... Eu não sei exatamente quando começou. Agora, estudando, eu já tenho uma desconfiança de que foi quando eu tive uma crise muito séria na cervical, que eu fiquei, assim, travada total, assim, não conseguia nem levantar da cama sozinha. E aí eu tive que fazer muito tempo de fisioterapia, tava com colapso cervical e tal. Fiquei muitos meses em crise. E a partir daí, depois, eu comecei a sentir muita diferença em mim. Eu sentia que eu estava ficando mais cansada para as coisas.
sentia muito calor, começava a suar muito, sentia... Isso é uma coisa que às vezes impeça. Eu tô fazendo a cena, daqui a pouco meu cabelo pingando, minha roupa, meu figurino todo molhado, eu olho para as pessoas lindas, plácidas, eu assim, o que tá acontecendo comigo? E vai dando um mau humor, aquele calor, assim, você passando mal de calor. E aí tira essa coisa, eu tava percebendo que eu já tava diferente, mas eu acho que ainda não tinha entrado na fibromialgia, mas eu acho que ali foi onde começou. Em 2017, eu comecei a ter umas dores muito fortes nas pernas. E aí começou a me incapacitar mesmo, assim, eu já não conseguia mais sair, já não conseguia mais... Aos pouquinhos, né? Comecei a ter dificuldade de andar, dificuldade de levantar da cama. Eu lembro que uma vez eu fui para o hospital e fiquei na cadeira de roda. Eu falei, o que está acontecendo? O que é isso? E aí eu fazia exames, assim, era uma dor, e começou nas pernas. Uma dor, assim, absurda. Aí eu fiz tudo que é tipo de exame e não deu nada. Aí falaram, não, vai para casa que você tá ótima. E eu pensava, não, eu tô passando mal de dor. E aí eu voltava para o hospital para ficar com remédio na veia e tudo, e ficava... nessa aventura toda, né, nessa saga. E aí, com o tempo, eu comecei a ter crise no corpo inteiro, não só nas pernas, né? Começou a dar no corpo inteiro. Começou pelas pernas, Começou pelas pernas e depois veio formigamento nas mãos, veio para os braços, pescoço, costas e cólicas. Eu ia para os médicos e eles falavam assim, isso não é da tua cabeça, não. Aí eu fui num neurologista uma vez. Aí eu falei das dores, ele disse, eu sou neurologista, você tá no médico errado. Eu fui grosso comigo, saí de lá chorando, porque assim, me indicaram para eu ir no neurologista, eu não sabia o que fazer. Você já tá mal, frágil, que você tá com dor, não sabe o que você tem, muitos médicos ainda não sabem lidar, né? E aí eu ficava tendo essas crises, e eu cheguei numa médica que falou, olha, eu não sei o que você tem, mas eu vou te passar uma medicação para dor neuropática, que eu acho que você vai melhorar. E comecei a melhorar, mas eu ainda não sabia o que eu tinha. E ficava muito preocupada, será que é da minha cabeça, será que não é? Até que depois, como que eu descobri o quão é importante a informação chegar nas pessoas, né? O quanto que a fibromialgia, assim, as pessoas não têm noção do que é. A importância também, às vezes, dos artistas, né, das pessoas públicas. A Lady Gaga cancelou o show. Verdade. Por conta da fibromialgia. E aí, eu nunca tinha ouvido falar. Foi dando sintomas no programa de televisão. Eu falei, peraí, eu tenho isso. Não sei quando é que ela começou, mas você já tinha antes dela anunciar isso. E aí comecei a ver, eu acho que eu tenho isso. E fui pesquisar, eu falei, nossa, mas tá batendo. E aí eu já comecei a estudar sobre isso. Mas eu chegava, assim, a alguns médicos e falava, será que não é fibromialgia? Aí você dava o meu diagnóstico. Não, você não tem cara de quem tem fibromialgia. Não, fibromialgia a pessoa não consegue nem ficar em pé, fibromialgia. Então, assim, teve muito isso. Aí eu passei de médico em médico, até eu chegar realmente numa médica que me pediu todos os exames de novo. Eu falei, já fiz, mas eu quero ver de novo. Todos, aí descartamos tudo e o diagnóstico da fibromialgia ele é clínico, ele é feito apertando pontos específicos do corpo, que se eles forem dolorosos, né, se você sentir dor, você vai sentir mais ainda. E aí você descobre, né? E aí nesses pontos todos eu gritava, ai! É uma médica muito séria, né, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, reumatologista, e ela falou, não há dúvida que você tem a fibromialgia, que muitos médicos ainda não querem dedicar estudo a isso, muitas pessoas ainda desconhecem, mas é a fibromialgia. O diagnóstico mesmo bateu o martelo 2020. Então, assim, há pouco tempo que eu trato, né? Que eu tomo a medicação. Eu já tentei antes por alguns caminhos, dieta anti-inflamatória, tirar glúten, tirar leite derivados, tirar farinha de trigo, açúcar, melhora, mas não estava me resolvendo. Tentei homeopatia e tal. O que me resolveu mesmo foi a medicação. Né? Eu fiquei resistente a tomar, porque tomar remédio, né? Mais uma não é tão legal e tudo. Acaba que tem algum efeito colateral ou outro. Eu fico com a boca muito seca, falando aqui, já tô com a boca super seca. Pode beber aguinha. Entre outras, eu vou beber minha água. Muito sono. E aí eu tava resistente, mas foi aquele mal necessário, né? Tem hora que eu preciso. E foi ele que me ajuda a me manter. O remédio que... A me manter assim, fora de crise por mais tempo, porque assim, não tem cura a fibromialgia
e não tem remédio que trate. Mas tem remédio que alivia os sintomas, que são os antidepressivos tricíclicos. E eles atuam também na dor neuropática, e são esses essa classe, né, antidepressivos tricíclicos, que atuam na dor. E que também, como todo antidepressivo, eleva a serotonina, porque tem os neurotransmissores ficam desregulados, né, que é uma coisa no cérebro, a fibromialgia. Então baixa a serotonina e tudo, então eleva a serotonina e atua na dor. E aí comecei a tomar e testei alguns que eu não me adaptei, até achar o que eu me adaptei, que eu tô com ele e que tô indo bem. Já tive até crise, eu tentei reduzir ele um pouquinho para me sentir mais disposta e tal, aí entrei em crise. Mas como eu estava com ele ainda, a crise não foi tão forte, né? Então o remédio assim, não deixa, não é assim, vou tomar remédio e nunca mais vou ter crise, não é. Mas a crise não vem tão forte. Não te deixa de cama o tempo inteiro, você consegue realizar suas atividades com muita dor, mas consegue realizar. Você consegue perceber, claro, quando vai começar alguma crise. Consigo. Eu começo a sentir, primeiro, muito cansaço. E é muito doido, porque você fica muito cansado, mas não consegue dormir. É uma insônia muito grande. Cansada e com dor. E com dor. E aí começa isso, aí você dorme um pouco, o sono não é reparador, você acorda muito mais cansada. Vem esse cansaço, começa um pouco a ficar rígido, começa a ter a dor. E aí começa muito dormência, braços e pernas. E aí quando eu começo a sentir isso, começa assim, vai entrar em crise. E o pior vou começar a tratar, vou melhorar. Não. Antes de melhorar, piora muito. Então eu sei se vou entrar em crise, daqui a umas 2 semanas eu vou estar muito pior. Vai piorando a crise. Você vai começando a fazer as coisas, daqui a pouco você já não consegue mais sair da cama, daqui a pouco você já não consegue levantar um pouco. E aí você fica. Aí vai tratando, vai cuidando e aos pouquinhos você vai saindo. Então a crise pra mim dura assim 1 mês. E aí depois desse mês eu vou fazendo as coisas com dor, mas eu vou conseguindo fazer, ela fica uns 3 meses. Mas 1 mês bravo. Um outro sintoma que dá, que é horrível, que é a síndrome das pernas inquietas. Você tem hora que não consegue parar de movimentar as pernas quando está em crise. Tinha momentos de eu querer dormir e não conseguia parar de mexer as pernas. É desesperador, assim. Aí eu tinha lá em casa aquelas caneleiras de ginástica. Cara, eu botava em cima das pernas para tentar fazer peso, para eu não me mexer, assim. Mas não dava muito jeito, e aí você fica... E aí não dorme, porque é sintoma. Esses sintomas eu fui assim, então é isso mesmo, eu não sou uma pessoa esquisita. Quando eu comecei a ver os grupos de fibromialgia, né? Tem muito grupo no Facebook, no Instagram, grupo no Facebook e páginas lá no Instagram. E aí dão muita informação. E aí eu vejo várias pessoas dizendo, eu tenho isso. Comecei a estudar, ler livro e tal. E fui vendo que, então dá isso mesmo, não tô doida. Dá isso, as pessoas sentem isso também. E os grupos ajudam muito a você ver que você não tá sozinha, né? Você se sente uma pessoa esquisita, você vai se isolando, você vai perdendo às vezes um pouquinho da tua vida social. Isso vai te gerando uma tristeza, né? Então o grupo ajuda para você ver se tem outras pessoas que passam por isso. Eu não estou sozinha. Como lidar com a vida a partir disso, né? Como as pessoas estão fazendo? O que eu posso fazer para melhorar? Como que essas pessoas à sua volta reagiram quando você começou a disseminar o "tô com fibromialgia"? No início, eu acho que é difícil para todo mundo exatamente porque essa informação não chega tão fácil, né? Há muita falta de conhecimento ainda sobre. Uma pena. Primeiro, as pessoas querendo me ajudar, óbvio, falavam assim, pensa positivo, ânimo, vamos lá. Poxa, eu também fico cansado, mas eu saio da cama, sabe? Eu sei que as pessoas querem ajudar, mas isso te piora. Você tá fazendo de tudo, mas às vezes você não consegue. Então eu comecei assim, não conseguia ir num evento social da minha família, outro e tal, e as pessoas, quanto mais você ficar em casa, mais você piora, como se eu quisesse. Mas não estava nem conseguindo levantar para ir no banheiro, quem dirá para uma festa, sabe? Não tinha como maquiar, não dá. Você tá com dor. As pessoas quando ficam com uma dor, já se sentem bem, imagina no corpo inteiro. Aí as pessoas têm muitas coisas de comparar, né? Mas eu também tenho dor e eu vou. Eu tenho dor e eu faço tal coisa. Você já experimentou chá de não sei o quê? Aí ficam dando essas soluções.
coitadas, elas querem ajudar, você vai ficando chateada, porque com certeza você já tentou de tudo. E não é um chá que vai melhorar. E chega uma hora que você fica um pouco mais sem paciência, né? Parece assim que você tem que entender, as pessoas não sabem, eu tenho que entender que as pessoas não sabem, mas toda hora, quem é que vai entender a gente também? Qual é o momento que a pessoa vai entender? Porque eu acho que a ajuda que a gente precisa não é conselho. Muitas vezes o que a gente precisa é, me faça companhia, ofereça uma escuta empática, e às vezes eu só quero desabafar. E assim, sem você me julgar. Ou então, se você quiser, assim, se você se interessar em saber um pouco mais, busque informação, estudo e tal, pra gente poder ter uma troca real. Você poder, de repente, me dar um conselho efetivo, né, que vai funcionar e não essas coisas mirabolantes, né. É muita coisa, compra um cachorro, isso é, sabe? Isso é falta de namorado, é falta de trabalho. Assim, é tanta coisa, é tanto julgamento. E você sabe o que você está passando, é porque a doença é invisível, né? As pessoas te olham, elas acham, mas ela está bem. Né? Se a fibromialgia fosse visível, eu acho que o corpo estava todo inchado, roxo, cheio de hematoma. Então as pessoas acham que você está de drama, que você está querendo chamar atenção, quando elas mal sabem que você está dando o máximo de você. Será que se elas passassem um dia com essa dor que você sente, elas fariam metade do que você faz? Para minha família de casa foi difícil, mas com o tempo eles foram entendendo, né? Foram estudando e foram oferecendo esse acolhimento, que não vem de todo mundo. Mas é uma coisa também que é para aprender, né? A gente não tem que esperar tanto o acolhimento do outro, a gente tem que se acolher. Isso é verdade. A gente não pode depender dos outros. A gente tem que começar a trabalhar isso na gente. Na gente. Eu comecei a ver isso. Eu não posso esperar que o outro entenda que eu não posso. Eu tenho que conhecer o meu corpo, os meus limites. Eu tenho que aprender a respeitar os meus limites, me colocar em primeiro lugar. Como é que eu vou respeitar o outro se eu não estou nem me respeitando? Não vai ser um respeito real, né? Como é que eu vou amar o outro se eu não estou me amando? Né? O amor começa com a gente, né? Aquela coisa clichê lá do avião. Primeiro a gente coloca a máscara na gente, depois salva alguém. Exatamente, perfeito. Então se a gente não se salva, não tem como, né? Primeiro o autoacolhimento, o autoamor, aprender a dizer não. Isso é uma coisa muito importante. A duras penas a doença está me ensinando. Diga não. Não é porque hoje tem um evento, um aniversário da tal pessoa e você está morrendo de dor. Mas eu vou fazer um esforço porque é aniversário da pessoa. Não, porque se eu for amanhã, talvez eu não levante da cama e fique numa crise de 3 meses. E é você que vai ter que se cuidar. A pessoa não vai perder seu tempo. Eu vou falar, me desculpa, eu gosto muito de você, mas eu tenho que me respeitar. E viver o presente também. A doença me ensina muito. Eu estou bem hoje, eu vou fazer tudo hoje que eu puder, aproveitando cada momento. Eu não sei como é que eu vou estar amanhã. E ninguém sabe, né, na real, como é que vai estar amanhã. São lições de vida que às vezes a gente precisa ter uma enfermidade, uma coisa pra gente aprender, né, pra gente virar essa chave. Então, olha, eu precisei ter uma doença super dolorosa que não é criada pelo meu psicológico, eu não tenho culpa disso. Todo mundo tá passando por alguma coisa e eu tô passando por isso. E isso veio me ensinar que eu preciso me respeitar, me acolher, dizer não quando for necessário e vivenciar o momento presente, sempre. E parar de comparar. Muitas vezes a gente se compara com as pessoas, mas eu tô com dor, eu queria estar de outra forma. E eu me comparava muito comigo, como eu já fui. Poxa, antes eu tinha muito mais disposição, eu tinha muito mais energia, eu decorava texto mais rápido. Eu fico assim, eu tenho saudade de quem eu era, né? Você trocaria, Fabíola? Pois é. E aí? É delicado isso, né? É delicado e é bonito um pensamento que eu vi. Eu estava rolando o Instagram e vi uma psicóloga que trata de fibromialgia. E aí ela estava falando assim, exatamente sobre isso. Você sente saudade de quem você era? Você era melhor antes? Será? Ou será que você está apegada a uma imagem ilusória, assim, uma memória ilusória que você agora está achando que era melhor? Mas será que na época você era melhor mesmo? Porque essas coisas, a doença, ela me fez me aprofundar muito em mim. Trabalhar muito o autoconhecimento, aprender a respeitar os meus limites, me conhecer, entender com quem eu posso contar, quais são as relações reais, quem é que na hora
que o bicho pega, tá do meu lado, Uhum. né? Então as relações ficam muito mais profundas e reais. Eu, com certeza, me tornei uma pessoa melhor, Uhum. mais empática. Cada um tá passando por uma coisa, então eu tenho que respeitar o momento de todo mundo, Uhum. escutar, né? Parar de achar que eu posso dar um conselho, uma solução. Às vezes a pessoa só precisa de uma companhia, de uma escuta. E me acolher e acolher mais os outros também. O interessante é que você, como atriz, ou os atores, são obrigados a se encontrarem, se entenderem, se acharem, Sim, né? sim. Se conhecerem. O lado atriz facilitou, mas agora precisou a doença para você Para me buscar muito mais. mais. Eu sempre tive nessa busca, né? Tanto como atriz, como professora de yoga, essa busca pelo autoconhecimento. Ainda tem a yoga, pois é. Mas eu sentia, Renato, bem sinceramente, que eu falava muito mais para os meus alunos do que aplicava comigo. Uhum. Falava assim, se respeite, não ultrapasse o seu limite, vai... E eu me pegava ultrapassando o meu limite várias vezes. Várias vezes. Às vezes eu ia lá porque eu tenho que fazer isso pela pessoa e não sei o que, e saía prejudicada. Caramba, cadê o meu auto-amor? Esse amor que começa de dentro para fora. Eu fui obrigada a me olhar, a me respeitar e falar, cara, se eu não fizer diferente, eu vou me prejudicar e vai doer fisicamente. Não dá mais. É aquela coisa, ama ao próximo como a ti mesma. Tá bom, mas você tá amando a ti mesma? E ser professora de yoga... Te facilitou na compreensão da A primeira doença? coisa que me veio foi assim, caramba, eu sou atriz e sou professora de yoga. Duas coisas que dependem do meu corpo para trabalhar. Poxa, e o meu corpo às vezes para. Então isso me deixava assim, caramba, por quê? Mas eu acho que hoje em dia eu tenho, por conta do yoga, uma consciência corporal muito maior, de entender como alguma coisa não tá legal, essa dor aqui tá estranha, isso aí já pode virar uma crise, agora eu preciso parar. Saber o momento que eu tô conseguindo mexer o corpo, alongamentos bons, porque assim, é muito bom o alongamento, né? Porque o músculo parece que vai ficando contraído, né? Então alongar, esticar, não em crise, na crise brava é melhor você ficar paradinho. Mas assim, quando você tá com dor só, você vai... Então o yoga me ajuda, me coloca no lugar, ajuda na minha postura. As respirações do yoga me ajudam muito a desacelerar. Eu acho que a respirar bem, meditar, ajuda também a elevar, não sei se é serotonina, não sei o que é que a gente precisa e fique bom, né? Acho que é 5% da população tem fibromialgia. E eu conheci 4 atrizes com fibromialgia. Quinta com a Lady Gaga. Nossa, assisti o documentário dela e aparece tanto ela com dor e tendo que fazer show. E aí vai pro hospital, fica no hospital e fica lá com massagem, não sei o quê, e aquecendo voz junto, porque tem que fazer o show. Assim, é um sofrimento. Não tem informação dela. Me ajudou a reconhecer a minha doença. Eu acho que não é à toa também que eu sou atriz e que tem outras pessoas que são atrizes, que têm fibromialgia, que podem levar essa informação também, né? Porque às vezes uma pessoa pode ter e não sabe, como eu, né? Demorei a ter um diagnóstico. E conhecer também, porque é importante a gente conhecer as coisas. Ser atriz, o fibromialgia, eu acho que também pode ser uma missão de explicar um pouquinho dessa síndrome para as outras pessoas, né? O que eu acho muito engraçado também é que os médicos dizem que a gente não deve ficar procurando na internet. Mas às vezes a gente não tem as respostas que a gente precisa com eles e a gente tem que estudar o negócio fora. É isso. Complicado, né? É complicado. Principalmente assim na fibro, eu vejo pelos grupos da faço parte, todo mundo fala que demorou muito a ter um diagnóstico, porque a maioria dos médicos não fala sobre fibromialgia, falam muito da cabeça, procuram um psicólogo, não sei o quê. Psicólogo ajuda muito na fibromialgia, não no sentido de que a dor é psicológica, porque não é, tá comprovado, mas é para te ajudar a se acolher nos momentos de dor. Bom, agora eu sou uma pessoa que tem fibromialgia, como é que eu vou lidar com isso? Não tem jeito, então viver minha vida da melhor forma com isso. Aconteceu de eu fazer terapia por essa falta de informação, né? A profissional chegava e falava, mas por que você está gerando essa dor para você de novo? O que você fez isso aqui para você se punir?
E aí eu buscava coisa em mim, não entendia, por que eu estou gerando isso para mim mesmo? Isso gerava uma culpa muito maior e eu ficava pior. Isso da gente buscar o conhecimento na fibromialgia, pelo menos, eu percebi que foi muito importante. Para eu entender que, primeiro, não é psicológico, não preciso achar culpa em mim, eu já me livrei dessa culpa, não tenho culpa de ter a fibromialgia, mas a partir do momento que eu tenho, eu vou tratar da melhor forma. A maioria das coisas que eu comecei a entender sobre a fibromialgia foi lendo livro, foi na internet e foi nos grupos através de outras pessoas. E aí eu aprendi a me cuidar muito melhor a partir disso. Sabendo que, poxa, teve uma medicação que não me fez bem. Eu já vi outras pessoas falando, também não me fez, deu isso e aquilo. Você vai jogando. Você, faz uma dieta, procura nutricionista tal, que a dieta anti-inflamatória pode te ajudar. Bolsa de semente. Aí um vai dando dica pro outro. A internet tem muita informação, tem muita coisa que também não é legal. Mas eu acho que se a gente dá uma filtrada direitinho, a gente consegue alguma coisa boa. E é importante, assim, pra você, já que você tem alguma coisa, você precisa conhecer no sentido, assim, de se ajudar. De se ajudar, Né? Fazer o melhor possível para se ajudar e melhorar, né? Porque ninguém quer viver com dor, ninguém quer viver mal, ninguém quer viver depressivo. Porque a fibromialgia ainda causa isso, né? Desce a serotonina, tem um momento ali de depressão. E aí muitos pensavam, você está deprimida porque você está com dor. Não, é o contrário, você tem a fibromialgia, por isso que tem a depressão. Sim. Né? Porque vai desregulando tudo. Desregula a temperatura, às vezes é muito frio que você sente, que ninguém está sentindo, congela tudo, às vezes é muito calor, é um suador horrível, assim. E aí você joga esse lado de atriz para fingir na hora que você está sentindo essas coisas. Você está num canto, aí começa a acontecer esse tipo de coisa, você atua ou você deixa, a Fabiola mesmo? Eu já tive que atuar muito. Uma vez eu gravei um comercial no início de uma crise. Então eu estava sentindo muita dor mesmo. Mas ali é o último lugar onde eu podia fazer uma expressão de dor, né? A câmera estava em mim e assim, ali eu tive que usar toda a bagagem de atriz. Tipo assim, eu tô pleníssima aqui. E tô muito feliz, tô gravando, mas toda hora que parava eu dava uma sentada, me alongava e tudo, saí de lá. Foi bem difícil, aí fui para casa descansar, tomar um banho bem quente, bolsa de água quente, relaxar, para poder, assim, amenizar a coisa, né? Muitas vezes eu preciso usar isso, vou fazer um teste, estou com dor, não posso expressar. Vou botar meu banquinho para conseguir me maquiar, né? Vou aos pouquinhos, devagar me maquiando, chego no teste, aquela maquiagem geral, né? Tá tudo bem. Aquela máscara do tá tudo bem, vou fazer. E depois lido com as consequências, mas assim, no dia a dia eu cansei também de ter que botar uma máscara de que tá tudo bem. Eu percebo muito assim, que as pessoas não têm paciência para lidar com a dor alheia. Parece que você sempre tem que estar de bom humor, sorrindo, falando uma piada, porque senão ninguém vai te aturar. Mas cara, isso é irreal. Não é assim. A gente tem momentos de dor, todo mundo tem. Por que as pessoas não toleram isso? Chegou uma hora que eu parei também de fingir para as pessoas no meu dia a dia e assumi, eu tô com dor, eu vou ser verdadeira comigo e vou fazer. Você com dor se torna uma pessoa chata para os outros? Descarrega nos outros e tal? Você é desse tipo ou você consegue ficar só com você? Tem altos e baixos, assim. Depende também da situação, né? A dor e o cansaço insuportável e gera um mau humor, ninguém fica bem com dor, né? Então, às vezes, sim, você acaba descontando nas pessoas assim, de forma errada. Muitas vezes fico sensível demais, muito chorona e fico, mas eu queria tanto estar em tal lugar, fazendo tal coisa, e aí fico um pouco deprimida. Hoje em dia, eu estou aprendendo a lidar melhor com a dor sem ficar tão triste ou tão rabugenta. Estou aprendendo, é um aprendizado, né? A gente diário. Assim, ter mais paciência com a gente e entender que ninguém é responsável pela sua dor, então calma lá, né? Eles não têm culpa. Ninguém tem culpa, né? Nem eu mesma, mas nem assim, você mesma, pois é. Já que tá aqui, vamos tentar fazer o melhor. Esses sintomas que você já falou, existe assim outros? Tem, nossa, uma infinidade. Uma coleçãozinha. Eu posso falar o que eu tenho, que já é muito, né?
A fadiga, os esquecimentos, a síndrome das pernas inquietas, dormência. Tenho muita contração, muitos espasmos, tremores. Às vezes eu fico toda trêmula. Dá essa desregulação da temperatura. Uma coisa que eu não podia imaginar, mas é também refluxo. Muito refluxo, problemas gastrointestinais, intestino irritável. Ou você está intestino muito preso ou solto demais, às vezes a barriga distendida, a bexiga também irritável, muita necessidade de ir ao banheiro, sensibilidade ao toque e à roupa. A roupa então, também. Às vezes, tem roupa que não dá para usar. Em momento de crise, é só coisa leve, assim, sutiã nem pensar. Às vezes botar uma pulseira dói o pulso, brinco assim pesado, não dá. Roupa dói. Às vezes um abraço mais apertado dói. Cólica, sensibilidade à luz. Eu tenho muita essa coisa de... Fotofobia. Não é muito fotofobia. Assim, até em casa, por exemplo, a luz da televisão, momentos de mais dor, ou de manhã, assim, eu não consigo assim, acordar sem ver a luz, eu fico muito incomodada, gera uma dor de cabeça. E antes você não sentia isso? Não sentia, muito enjoo, sinto muito enjoo. A menstruação é muito dolorosa, é tipo uma mini crise na época menstrual, muita dor, muito cansaço, mas que dura aquele período da menstruação e depois melhora. Se ficar muito tempo na mesma posição gera dor. Outro dia eu estava numa peça assistindo, a peça estava longa, eu estava muito tempo sentada, mas eu estava na última fileira. Eu falei, vou levantar um pouquinho, vou ficar as pessoas assim, ninguém tem o que eu tenho, não tô nem aí, eu vou me alongar um pouquinho aqui atrás. Tenho fibromialgia. O vídeo de hoje é em solidariedade a todas vocês que estão passando a quarentena com seus maridos em casa. É muito importante a gente ter um corpo saudável. Mas a atividade física gera muito cansaço. Também incomoda. E o que você pode fazer em termos de ginástica? Os médicos, eles falam muito para você fazer musculação para fortalecer. Mas a musculação, ela é muito dolorosa. Imagina você com dor levantar peso. Para mim, não é muito legal a musculação. Nos momentos que eu tô um pouco melhor, eu vou lá fazer. Eu tento. É um suplício, sabe? Eu vou lá e fico cansada e volto pior. O que eu sinto que me ajuda é o yoga, fortalece e alonga. Pilates, já fiz, foi muito bom. Tem gente que diz, eu nunca fiz hidroterapia, hidroginástica, coisa na água, que ajuda. Esportezinho de velho, né? Tem que ser devagar, porque qualquer coisa que você faça além também, você pode gerar uma crise. Sim. Imagina, eu vou lá, pego um peso, aí daqui a pouco, por causa disso, eu tô de cama. Então, você tem que ter cuidado, né? Pra ter qualidade de vida, a gente tem que aprender o que pode e o que não pode fazer, senão tá toda hora em crise, né? E é chato, assim, porque as pessoas ficam, mas eu também fico cansada depois de malhar, mas eu pego peso, não sei o quê, mas não, você não quer trocar? Pergunta assim. Quer trocar? Bora! Vamos ver se a fala vai ser a mesma. O que você acha, assim, que pode te aliviar de uma forma mais rápida, além dos remédios? Tem coisas que ajudam assim bastante, que é a massagem, porque como o corpo está todo dolorido, a massagem dá um alívio. A acupuntura também ajuda muito. Tudo vai ajudando a melhorar os sintomas. Agora, a massagem é meio relativa também, né? Porque se o teu corpo está sensível ao toque, a massagem é a última coisa aqui. Não, depende, assim, porque tem momentos que o corpo não aguenta nem roupa, não aguenta tocar. Mas tem momentos em que o corpo está muito rígido, porque vai passando por estágios. Na hora da rigidez, parece que o corpo está enferrujado, a massagem, aquela bem forte, vai soltando. Entendi. Porque passa por essas fases mesmo, nesse momento de rigidez, então é bom soltar. E depois parece que o corpo vai enfraquecendo e vai ficando trêmulo e muito sensível. É tipo a fase 2. E aí você realmente tocar não é legal. Na fase 1, digamos assim, a massagem ajuda muito. Além da medicação. Tem gente que fica sem medicação. Tá? Conheço pessoas que... Conheço sim, através dos grupos, né? Pessoas que lidam com alimentação, tratam com alimentação, com homeopatia, com floral. Pra mim não deu certo, eu não consegui. É porque cada pessoa... Exato, não tem como, deu certo pra mim, vai dar pra você, não. Ele ia testando mesmo. E as pessoas assim, mas poxa, eu te vi tão bem, dançando, saindo e tal. Mas depois eu tive 2 dias de cama, então assim, ninguém tá na minha pele, né? É complicado, parece que as pessoas estão assim, fica pra mim, não nada, que ela tava lá dançando. E
Entendeu? Eu já aprendi também, acho que tudo a gente se conhecer, né? Se eu vou sair de noite, eu fico de dia descansando. Se eu sei que eu tenho uma viagem para fazer na semana anterior, eu vou procurar fazer pouca coisa para eu conseguir ter energia para a viagem. E outra coisa importante que eu acho que a doença ensina para quem tem fibromialgia é se permitir descansar. Porque a gente parece que é uma culpa muito grande, né? A gente parece que tem que estar sempre fazendo coisas. Sim. Ah, não vou trabalhar hoje, então vou arrumar a casa, vou faxinar, vou não sei o quê. E, cara, o corpo precisa do descanso, todo mundo precisa. E eu, assim, tinha muito essa dificuldade de me permitir descansar. E agora eu me permito, porque se eu não descansar, depois eu não fico bem. Se eu tô cansada, sempre que eu posso, eu vou descansar. Agora, se seu descanso é simplesmente ou deitar e dormir, ou você consegue ver um filme, ler um livro? Pra mim, a melhor forma de descansar é deitar. Sem Deitar fazer com nada. bolsa de água quente. Posso ver uma televisão se eu não estiver naquele momento assim de fibrofogue brabo, de que eu não concentro, né? Ainda tem essa. Aí tudo bem, dá pra ver um filme e é até bom, assim, mas sempre coisa leve. Eu tô procurando ser assim agora. Filmezinho Vejo romântico. filme, comédia Acaba bem no romântica, final. coisa leve, a vida já tá tão dura, então vamos na ficção ver coisa leve. Aí eu fico vendo coisa leve, assim. Ler livro, assim, já fica meio que é a posição. Aí você fica assim, aí dói segurar o aqui, livro, dói ali, aí eu vou mudando, aí, às vezes segurar assim dói, aí, às vezes segurar o telefone dói. A gente vai aprendendo essas coisas todas, né? A fibromialgia dói, mas a falta de empatia dói também. Importante a informação chegar para as pessoas se tornem mais empáticas, né? Com qualquer doença. Sim. E com as doenças invisíveis também, que não aparentam no corpo, né? Mas que a pessoa tem, está sentindo, está sofrendo, muitas vezes por dentro, né? Por fora ela quer manter uma expressão melhor para poder lidar com a vida, mas por dentro a pessoa não está bem. Apesar disso tudo, você é uma pessoa feliz. Sou. Sou feliz. Porque eu acho que não vale a pena não ser. Né? Claro que tem muita dificuldade, mas eu acho que ninguém está aqui sem dificuldade, né? Essa vida tá difícil para todo mundo. A gente tem que aceitar o que a gente é, o que a gente tem e procurar viver da melhor forma possível, buscando a felicidade a partir disso. A vida tem pra gente ver tanta coisa bonita, olha essa natureza, o ar puro, tanta coisa boa, tantos amigos bacanas que podem estar junto, tantas trocas bonitas que podem acontecer o tempo todo. E a gente tem que buscar, né? Sempre que a gente se aprofunda por conta de alguma doença ou porque vai buscar um autoconhecimento e tal, a gente vai também pensando e o que a gente quer para nossa vida, assim, o que é real, o que é importante, e a gente vai aprofundando as relações, a gente vai criando vínculos mais sinceros, maiores, a gente sai um pouquinho da superfície, né? Isso. E vai procurando esses momentos mais bonitos. Sim. O que você gostaria de falar para quem está assistindo esse vídeo? Que diante de tudo assim que eu tenho vivido e que está sendo muito importante para mim se aprofundem no autoconhecimento. Isso é muito importante e vai levar para vocês para caminhos impressionantes e muito bons. Se conheçam para poderem se respeitar os limites. Se amem para poder amar verdadeiramente alguém. Nunca ajudem ninguém se prejudicando. Procure se ajudar para ajudar alguém. Busquem informação do que você sente, é importante. Exerça a empatia. Todo mundo está passando por algum problema, então o que a gente puder oferecer de escuta empática, companhia. E é isso, acho que é isso.